Agora, diferentemente da África, dessa experiência que você viu lá, que eles é um cenário, aquela miséria, na Amazônia a gente sabe que não, infelizmente, é a realidade daquela população que vive lá na miséria. Quanto mais miserável for, mais interessante para as ONGs, porque elas não querem realmente promover o desenvolvimento, tanto que a região mais rica do país, uma das mais ricas do mundo, não cresce, não se desenvolve. Perfeito. E quando alguém ameaça promover o desenvolvimento, é podado, perfeito, é calado pelas ONGs, por esses dinheiros internacionais. E essas ONGs são financiadas por esses recursos e tem ligação com a nova ordem mundial, né, Rodrigo? Tem ligação com isso que, por exemplo, a gente pode chamar dos globalistas, entendidos como essas grandes corporações que controlam o mercado, controlam as relações econômicas, principalmente no Ocidente, e que, para restringir, controlar mercado por razões protecionistas, razões eugenistas, razões de controle populacional, essas grandes corporações criam fundações e também com recurso, por exemplo, da USAID, né, que recentemente virou uma polêmica, mas isso é um problema no Brasil, é um problema desde os anos 60. Foi em 1968 que a USAID destruiu a educação brasileira nessa mesma perspectiva. Somos uma grande organização humanitária internacional, com dinheiro dessas grandes fundações, com dinheiro do governo americano, vêm para o Brasil e destroem, eu convido o ouvinte a pesquisar os acordos MEC-USAID, 1967, 1968, e que destruiu a educação brasileira no sentido de essas pessoas aqui não podem se desenvolver. Esse povo precisa ser o que eles chamavam na época de proletariado externo. Então nós vamos cuidar, as grandes corporações vão cuidar primeiro da América do Norte, da Europa, e o que sobrar deixa para esse pessoal ali, e eles vão ser coletores, vão fazer economia extrativista, vão nos trazer matéria-prima para que nós vendamos para eles manufaturas. Quer dizer, essa situação geopolítica, encabeçada, né, ou operacionalizada por essas grandes organizações de apoio humanitário, e aí essas ONGs, essas grandes ONGs, é sempre bom lembrar que nós estamos falando dessas grandes ONGs, elas fazem lobby, elas cooptam jornalistas, elas financiam, desde os anos 80, boa parte das bolsas acadêmicas no Brasil. Então, principalmente das ciências sociais, a maioria dos profissionais que são formados por meio de bolsas, onde os editais da Fundação Ford, por exemplo, vai dizer para o profissional o que ele deve estudar, qual o viés daquele... eu quero estudar poesia de Cecília Meirelles. Tá, mas você vai estudar sobre esse viés ambientalista ou esse viés feminista. Quer dizer, essas fundações elas serviram como um grande volume de recurso para impor as agendas identitárias, dentre elas a agenda ambientalista. Agora, eu gosto muito da sua pergunta porque isso fica muito claro quando nós falamos do ambientalismo, porque a gente tem muita facilidade de ver isso no movimento negro, no feminismo, né? Mas a gente tem dificuldade de perceber essa relação econômica no movimento ambientalista. E opera na dinâmica da falsa dicotomia. Quer dizer, você é obrigado a escolher um lado. Você é a favor do progresso ou a favor do meio ambiente? Essa falsa dicotomia que é imposta no Brasil entre políticos, entre especialistas, entre estudantes, entre jornalistas, quer dizer, quem produz o conhecimento, quem dissemina a informação, quem convence, né? Quem conduz a opinião pública, essa falsa dicotomia, como o nome já diz, é uma falsa dicotomia. Porque é perfeitamente possível o progresso com a preservação do meio ambiente. E eles querem dizer que se crescer, acaba com o meio ambiente, e é mentira. E geralmente eles defendem o meio ambiente e são contra o agro. Por quê? Porque o agro é progresso, o agro é desenvolvimento. Perfeito. Então o agro se torna vilão dessas ONGs justamente porque ele promove emprego, ele gera renda,
ele promove o desenvolvimento daquela região e do país. A cidade só existe porque o agro existe devido ao campo, e essa é uma situação antiga, como você bem colocou, lá dos anos 60. E o que fazer? Não é CPI, não é CPMI, não é vontade política que vai acabar, porque quem tenta acabar com esse roubo da nossa soberania é comprado, é calado com dinheiro. Perfeito. Eles operam na dinâmica, que até você está usando a expressão porta giratória, dessas grandes ONGs com os grandes técnicos do funcionalismo público. Então, funcionários do ICMBio, por exemplo, do IBAMA, pegam licenças e para darem consultorias para essas ONGs, ganhando salários enormes, depois voltam para o serviço público já enviesados e como agentes locais desse entreguismo. A palavra é pirataria. O que as ONGs estão aqui, essas grandes ONGs, para tranquilizar, é como uma espécie de droga, de tranquilizante sobre o povo brasileiro, tranquilizar para nos roubar. Não é outra palavra. Eles são piratas estrangeiros e o povo brasileiro, no sono eterno, no berço esplêndido, tem a percepção de que não, eles estão ali para proteger o meio ambiente. É possível desenvolver a Amazônia sem destruir a floresta.